É muito bom, é um privilégio, é muito bom a gente saber que tudo que a gente está vivendo aqui não é em cima de uma estrutura, não é em cima de uma metodologia, mas é em cima de relacionamentos. E relacionamentos que foram percebidos na sua verdadeira essência, foram percebidos como realidade espiritual. Eu creio que o nosso grande desafio como família de Deus é resgatar e ressignificar entre nós o sentido mesmo de sermos a comunidade espiritual, de que nós estamos trabalhando na construção de um povo de natureza espiritual, de identidade espiritual e de vocação espiritual. Então pode parecer assim, muito óbvio falar sobre isso, mas, na verdade, talvez o que a igreja está precisando resgatar é a sua espiritualidade. Então, às vezes, nós temos uma liturgia bem definida, nós temos uma metodologia bem definida, nós temos uma estrutura organizacional e até funcional bem definida, mas nós não estamos significados espiritualmente. E é isso que acontece, é quando você aprimorou demais a letra, mas se perdeu no espírito. Só é palavra de Deus aquilo que é letra e espírito. Sem espírito não é palavra de Deus. Então, às vezes, a gente está achando que, quando a palavra lá diz lá, a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí a gente prepara um bom sermão e teologicamente bem estruturado e hermeneuticamente bem construído e homileticamente bem apresentado. Mas esse era o pecado, é aí que a igreja de Éfeso, que é a igreja lá tipificada como a igreja dos últimos dias, foi aí que ela se perdeu. Ela estava estruturalmente bem organizada, ela tinha uma teologia rigorosa, ela tinha zelo doutrinário a ponto de saber quem é que estava pregando heresia e quem não estava, mas ela tinha se perdido nos seus afetos. Ela não era mais uma igreja de afetos, ela era uma igreja de uma estrutura irrepreensível, de uma teologia apurada, e de uma liturgia exemplar, mas ela se perdeu na sua espiritualidade. E tem sido interessante conversar sobre isso e ver como que a gente precisa ressignificar a espiritualidade da nossa vida cristã. Porque às vezes a gente está achando que a espiritualidade está feita ao rito, à liturgia, àquilo que se faz, né? E não de fato aquilo que a gente representa, como amigo, como família. Então, eu quero usar esse exemplo com vocês. É preferível uma mensagem gramaticamente comprometida, teologicamente com algumas dificuldades, mas que tenha o espírito. E aí ela vai ser palavra. Então eu posso cometer algum deslize teológico, é permitido, eu posso cometer erros gramaticais, ou seja, eu posso ter um texto apresentado por alguém que não é um erudito, mas ele tem um espírito. E aí o que vai salvar é essa palavra, esse movimento na vida dele, de querer oferecer o que ele tem com esse espírito de ser Cristo. E isso vai produzir um efeito espiritual. Mas se eu tirar o espírito, aquela letra não é mais palavra. Então eu posso ter um sermão bem construído, uma teologia que é totalmente correta, é apurada, e uma hermenêutica que eu fui lá e eu não cometi nenhum erro de interpretação histórica, ou teológica, ou de aplicação, mas o espírito não é aquele. Então, porque essa é a arma que o diabo usava. O diabo sempre corrompeu usando o que Deus falou, mas não era o que Deus disse. Amém, amados? Nunca era o que Deus disse, apesar de ser o que Ele falou. Então, em nome de Cristo Jesus, todo esse esforço aqui é para significar entre nós a espiritualidade. Por isso que é muito bom ser introduzido aqui em oração pela vida do André, porque nós temos características diferentes, nós temos formas diferentes de praticar igreja, e provavelmente, se eu fosse pastorear uma igreja, eu ia tomar decisões e usar métodos, às vezes, diferentes do que o André usa.
Mas a gente está aqui por uma razão. A gente é amigo há muitos anos. E a nossa amizade prevaleceu. E o que nos aproximou foi a amizade. Uma amizade de família, de vida, de história. Amém, amados? Por isso que quando Jesus se despediu dos seus discípulos, ele os diplomou com o diploma da amizade. Ele não entregou um certificado de conclusão de curso. Não entregou. Ele comunicou um espírito. Ele disse: recebam o meu espírito. Amém? E é isso que a gente quer compartilhar aqui. Então, eu quero compartilhar algo aqui para reforçar, dentro daquilo que a gente vai estar compartilhando durante todo o ano. Quero aproveitar esse momento que nós estamos entre pastores para falar um pouco desse porquê desse tema de plenitude e também colocar alguns desafios aqui. Alguma coisa que você vai ouvir a gente compartilhar é o que nós vamos compartilhar lá no sábado, nos últimos momentos lá do nosso encontro. Mas não tem problema, não tem dificuldade nenhuma em ser repetitivo. Eu sou engenheiro civil, e o engenheiro civil, para fundamentar bem as coisas, ele não pode ter dificuldade de bater na cabeça da mesma estaca várias vezes, até quase danificar a estaca, para ter certeza que não tem mais recuo. Então, depois que não teve mais recuo, você ainda é recomendado a bater mais 3 vezes. E aí, depois, você tem que ir lá e cortar um pedaço da cabeça da estaca que ficou danificado. Então, aquilo vira uma poeira. Então, tem uma parte da nossa cabeça que nós vamos ter que cortar e jogar fora, porque ela ficou danificada de tanto receber a mesma informação. Mas é só para ter certeza que não tem mais recuo, que você encontrou fundamento sólido e que agora ninguém vai recuar daquele ponto. Amém? Então, eu não tenho essa dificuldade. O pessoal fala: você é muito repetitivo com algumas coisas. Eu falo: é intencional. Ainda bem que você está me dando um feedback positivo. Deu certo. Então está tudo certo. Mas, antes disso, eu quero reforçar, repetir, nesse ambiente aqui agora, aquilo que a gente compartilhou ontem à noite, sobre esse grande esforço que está sendo feito de trazer a conferência para esse formato. Era importante é essencial que todo mundo leve isso no coração, entendendo que nós não estamos aqui querendo ter um avanço tecnológico, nós não estamos querendo usar de uma expertise, uma capacidade tecnológica para simplesmente aumentar nossos números. Não é isso. Todo esse investimento é de caráter pedagógico. É para que no processo de evolução das nossas relações, a gente possa entender isso dentro de um contexto de mesmo espírito. Isso é um esforço na preservação da unidade. Não é da unicidade, porque você pode observar que não há unicidade. Mas é no sentido da vivência, de todo mundo entender que não há uma centralidade, que não há um episcopado, que não há uma fonte emanatória de conhecimento. É para valorizar o sentido pedagógico da comunhão. Então, isso é uma construção do entendimento. Amém? É um esforço na sustentabilidade dos processos. Então, esse esforço todo em usar a tecnologia não é para tornar isso mais viável, é para tornar isso melhor sustentável. Então, eu queria aproveitar o pessoal mais jovem que está aqui e já lançar um desafio a partir de Goiânia. Beleza? Então, a partir de agora, lançar um desafio para todo o ministério. Então, como está aqui, a gente vai lançar essa semente em terra fértil e lançar esse desafio a partir de hoje, agora, nesse ambiente que não dá para fazer isso lá no geralzão. Vamos colocar como desafio para nós aqui, César e todo o pessoal. O César é o menos jovem dos jovens, mas como ele ainda está assim, com esse meio caricato, eu estou falando com ele aqui, né? Como essa caricatura de juventude. Então é o seguinte, queria colocar aqui para toda a galera mais jovem aqui, o desafio da gente ter, ainda esse ano, no segundo semestre, propondo a partir daqui uma conferência onde a gente tivesse mais lugares, talvez com menos gente em cada lugar, para a gente suportar o imbróglio técnico das falhas que vão ter, porque a hora que a gente ampliar isso para mais lugares, nós vamos ter um delay, uma dificuldade técnica maior do que sendo agora só em 2, mas com um grupo menor que consiga absorver essa dificuldade.
E até o final do ano a gente ter lá, reunir um grupo lá de 50, 60 lá em Floripa, mais um pessoal aqui no contexto de Brasília, Goiânia, Uberlândia, Nordeste, e fazer uma conferência de âmbito internacional, juntar o pessoal lá de Portugal, lá de Maiorca, e fazer isso principalmente alcançando a população jovem, para gerar um ímpeto de protagonismo, de entender que há uma força, uma capacidade de impacto e mobilização, principalmente entre o público jovem, e que se todo mundo entender que que isso está ligado, que é junto, a nossa capacidade de mobilização é maior. Porque o propósito do Ministério da Saúde da Terra não é criar uma instituição, não é se tornar uma denominação, mas é manter sempre e o mais tempo possível, porque a gente sabe que lá na frente alguém pode cair de cabeça, bater com a cabeça no banheiro e levantar meio surtado e querer dar outro rumo para isso. E, infelizmente, talvez a maioria aqui não vai estar vivo para... Mas o quanto a gente puder protelar no sentido de manter características de movimento e não de instituição, esse é o nosso esforço. Amém, amado? Então, usando esse modelo, reunir gente lá em São Paulo e fazer uma conferência, quem sabe, não é pelo número, eu vou chutar um número aqui, mas não é pelo número, porque a gente não tem essa paranoia dos números, mas quem sabe conseguir mobilizar aí 500 jovens ao mesmo tempo, só para gerar essa consciência de unidade e não em cima da tribuna, não é para ter ênfase na tribuna, mas principalmente para compartilhar as vivências e os desafios de cada localidade. Como a gente está fazendo lá, cada um ir lá, vai dar um testemunho, dizer, então, o pessoal do Nordeste, porque aí vai ser diferente. Porque aí nós podemos ouvir, por exemplo, como a gente ouviu o Juliano ontem, nós poderíamos ter ouvido o Juliano falando lá do sertão. Então, em vez dele testemunhar aquilo só na forma de um vídeo, ele poderia trazer o espírito daquele pessoal do sertão, falando a partir de lá, com aquela carga, com aquela autoridade, e dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Alguma pergunta? Quem aceita topar esse desafio aí? A gente produzir isso até o final do ano. Levanta a mão aí, quem está nessa parada aí? Então, beleza, nós já temos gente suficiente. Amém? E eu louvo a Deus pelo pessoal que se esforçou na superação, porque é incrível isso. A gente tem gente, é muito interessante isso, amados, porque a gente tem gente entre nós, assim, lá na frente da área da tecnologia, empresas fazem esse tipo de coisa, às vezes com o pé nas costas, mas eu percebi o que era a grande dificuldade do nosso próprio povo entender a relevância do que estava sendo feito. É porque a nossa proposta não era simplesmente sistemática, não era uma questão estratégica. Não é só para falar com muita gente, não é para ampliar o volume do nosso alto-falante. Eu percebi que havia uma resistência porque nós estávamos enfrentando, no fundo, uma barreira espiritual, que é a barreira da comodidade, do isolamento, de cada um ficar cuidando das próprias coisas. Quando a gente traz isso para um âmbito geral, muitos dos líderes vão perder o controle. E é por isso que às vezes a pessoa tem medo. Porque aí um líder dele está vendo um negócio e fala assim, companheiro, é o seguinte, como é que nós temos que trabalhar aqui para mim ir lá agora, entendeu? Buscar água no sertão nordestino. E aí agora ele não precisa mais fazer isso de forma aleatória, mas ele pode fazer isso dentro de um ambiente relacional e a gente oferecer de fato uma plataforma de família para que isso seja feito. Então, às vezes, no final do ano, alguém vai entender que tem que ir lá ajudar a igreja de Natal e a comunidade que vai investir nisso, e vice-versa. Então, a gente vai formar líderes melhores, porque vamos formar líder com consciência cosmopolita e entendendo uma responsabilidade de mundo e não apenas a comodidade da sua localidade. Amém, amados? Então, a gente vai formar uma liderança que tem uma cabeça mais de príncipe que de escravo. Alguém entende o que eu estou falando aqui ou não? E que a gente não trabalha por demanda. Amém? Então está feito. Aí agora é só você vai ser contactado, você vai ser desafiado, junto ao seu pessoal lá de tecnologia,
e vamos usar essa ferramenta ao contrário do que o mundo está usando, porque hoje o grande problema da ferramenta tecnológica do celular é que ela está sendo um fomento do isolamento. E nós podemos trabalhar isso como instrumento de comunhão, amém? E de relacionamento. Então, a gente está muito alegre com isso. Por isso, eu quero compartilhar com vocês, bem brevemente, um texto lá de Pedro. E eu acho que a gente tem uns 12 minutos para fazer isso, encerra essa parte, mas é bem breve mesmo. E por que Pedro? Porque Pedro é um cara bem emblemático. Ele é um tipo interessante para a gente entender onde é que o ministério pode travar. E como é que, sem perceber, a gente se apropria do direito da salvação, mas não entende o desafio da salvação como formação de uma cultura. O grande problema do povo judeu é que quando Deus instrumentalizou o povo judeu, quando Deus pegou o povo judeu e dividiu em 12 tribos, e das 12 ele levantou uma tribo sacerdotal, aquilo não era uma metodologia de funcionamento para o povo judeu. Aquilo era uma pedagogia para o povo judeu entender qual era o papel dele em relação a todas as tribos do mundo. Então, aquele formato de funcionamento era para gerar uma cultura, era uma pedagogia. Não era uma estrutura metodológica. Então, nós temos esse problema na igreja. Toda vez que Deus nos instrui a respeito de alguma coisa, o nosso primeiro passo, e quase que último, é transformar aquilo numa metodologia de subsistência e não numa pedagogia de transformação. Eu sou muito ruim de nome, e tem um cara, ele tem um nome até meio engraçado, que em 1888, ele foi um dos caras que protagonizou o desafio de incluir a América do Sul, e especialmente o Brasil, no quadro das missões. Eu não sei quantos sabem, e talvez muita gente não sabe, porque a história da igreja no Brasil ela é contada muitas vezes a partir da instituição, então muitas pessoas não conhecem a verdadeira história, mas conhecem a história no viés da sua instituição. Mas durante muito tempo, aquele movimento que houve na igreja europeia de fazer missões em todo o mundo, e que eles foram lá, pegaram o mapa mundi, todo mundo já ouviu falar dessa história, pegaram o mapa mundi, desenharam para onde é que cada lugar, e fizeram esse mapeamento para a igreja cumprir o seu papel de alcançar o mundo. A América do Sul ficou de fora, por uma razão. É porque aqui já tinha a presença da igreja católica, porquanto havia uma presença cristã, por mais que não reformada, mas havia uma presença. E mais do que isso, havia a presença das denominações europeias reformadas e de viés reformado forte. Só que com um detalhe, na língua nativa e não na língua portuguesa. Então já tinha a presença aqui da igreja inglesa, já tinha a presença da igreja francesa. Então já tinha aqui os huguenotes, tinha missionário aqui enviado por Calvino. Então a presença evangélica aqui, ela foi muito simultânea ao próprio descobrimento do país. Então tinha presença, e como tinha presença, não tinha que fazer missões, porque na cabeça dele já estava vindo. Só que alguns homens de Deus começaram a chegar aqui e fizeram a seguinte declaração: o Brasil precisa de missões, porque no Brasil a religião está divorciada da ética. 1888. Parece que isso foi escrito ontem. Porque havia presença institucional, mas havia comprometimento espiritual. E havia comprometimento espiritual porque a presença espiritual era fracionada. Estava cada um plantando a sua própria instituição. Em sequência a essa declaração, que no Brasil a espiritualidade estava divorciada da ética, eles disseram o seguinte: os esforços missionários no mundo estão mais voltados
à preservação da instituição do que ao despertamento das mentes. Então, esse é o nosso problema. A gente começa a usar aquilo que Deus nos instruiu como povo, como igreja, muito mais para descobrir formas de preservação da instituição do que para estimular, para iluminar, para inspirar o pensamento, as mentes, para resgatar a espiritualidade da pessoa. E aí a gente acha que, devolvendo a ela um paradigma religioso, o nosso trabalho evangelístico está feito. E às vezes a gente torna ela pior. E isso, amados, se você prestar atenção, isso é uma advertência de Jesus antes de ir embora desse mundo. Jesus virou para os fariseus e disse que uma das características do farisaísmo judaizante é que eles iam fazer missões longe, eles iam lá nos confins da terra, e vocês vão à procura de um ignorante, de um indouto, e ensinam para eles as suas práticas, de modo a torná-lo um prosélito. Então ele aprende o rito, ele se torna repetidor da liturgia, mas o entendimento dele não é transformado. E aí sabe o que Jesus fala? Ele diz assim: vocês tornaram essa pessoa muito pior do que quando ele era ignorante. Porque agora ele tem uma resistência religiosa positiva. Porque agora ele resiste com o certo e não mais com o errado. Isso é grave, amado. Amém? Isso é grave. Então, o que acontece? Quando Deus instrumentalizou o povo judeu, era para ele entender de forma pedagógica qual era o papel dele para o mundo, e não para usar aquilo para quem? Para si. Então aquilo não era para produzir uma tribo sacerdotal para o próprio povo, era para o povo entender o seu papel sacerdotal para todas as tribos do mundo. Então nós não temos aqui que produzir líderes para a igreja. Nós não temos que produzir pregadores para a igreja. Nós não temos que produzir um grupo de liderança que faz bem para a igreja. Nós temos que produzir entre nós um ambiente espiritual, nós temos que ser uma comunidade espiritual. Nós somos a comunidade espiritual da cidade, onde os líderes da cidade são formados com caráter espiritual. Então a igreja é um ambiente da espiritualidade saudável da cidade. Não é mais uma religião. Nós não estamos disputando um espaço religioso. A igreja não está disputando um espaço religioso. Então não é a nossa dialética, não é a nossa apologética, não é a nossa argumentação, não é a nossa cátedra. É a nossa consciência de unidade, de comunhão, de família. É a nossa espiritualidade. E onde é que isso pega? Pega naquilo que nós estamos definindo como salvação. Nós estamos definindo como salvação preparar alguém para enfrentar juízo. E não definindo como salvação preparar alguém para cumprir propósito. A pessoa não é salva porque ela estará passando pelo juízo do seu comportamento. A pessoa é salva porque ela cumpriu o seu propósito. Então a avaliação não é de comportamento. A avaliação é de propósito. Tanto que as pessoas que estão sendo reprovadas lá no juízo, quando há um insight, quando há um flash, toda vez que o juízo é apresentado, elas não estão sendo reprovadas no comportamento. Elas foram reprovadas por quê? Porque não cumpriram o seu propósito. E o que elas apresentam como argumento para serem aprovadas? Seu comportamento. E um comportamento o quê? Religioso. Em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, em teu nome fizemos aquilo outro. Então,
a ação, a cultura denominacional só faria sentido representando uma comunidade espiritual que cumpre o seu propósito. Mas como argumento de aprovação, a denominação é condenatória. Se eu usar a denominação a meu favor, para com isso eu ser salvo na denominação que eu adotei, eu estou condenado, isso vai me condenar. Então eu preciso entender o nome na sua espiritualidade, no seu propósito, porque é isso que, então, se cada um aqui entender o seu nome, seu propósito, sua identidade, e cumprir isso na relação, então nós estamos trazendo salvação para a terra. Amém, amados? Glória a Deus. E eu queria concluir, então, com Pedro, porque Pedro é esse cara. Pedro é o cara no limiar do que é judaizante. Pedro é o homem na divisa do judeu e do gentio. E o tanto que ele era agarrado a Jesus. Então, o apego que Pedro tem por Jesus impedia Pedro de amar o irmão. Porque ele estava apegado a Jesus de que maneira? Religiosamente e não espiritualmente. Então Pedro não mentiu que estava disposto a morrer por Jesus. Porque quando a vida dele ficou em risco por Jesus ele morria. E ele mostrou isso, ele partiu para o pau com uma guarnição romana. Alguém já viu num filme como é que era uma guarnição lá? No caso lá era uma guarnição lá do Herodes, mas ele enfrentou uma soldadesca lá. Gente armada, escudo, lança, capacete. O Pedro arranca uma espada de pescador. Eu imagino que uma espada de pescador já é um trem assim, meia boca. Até porque ele devia estar escondendo aquilo debaixo da túnica, porque senão ele já estava sofrendo algum tipo de bullying. Da onde Pedro arrancou essa espada? Então não era um espadão. Era uma espada assim, meio mochila, meio túnica, meio dobrável. E ele parte para cima, vai lá. No Malco. E aí Jesus, em vez de aprovar essa postura beligerante, apologética, de defesa da fé, Jesus vai lá e cura o agressor que ele feriu. Amados, quantos macumbeiros Jesus deve estar curando uma hora dessa? Quantos muçulmanos Jesus está lá curando uma hora dessa? Para pensar. Nós rachando esse povo no meio, e Jesus lá remendando os caras. Porque nós entendemos isso na defesa do quê? Do direito e não da justiça. Amém? E aí, é tão forte isso que às vezes a gente interpreta mal, a gente não percebe o tanto que a gente vai ficando legalista. Que quando Jesus diz assim, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E é interessante porque não aparece Pedro negando Jesus nenhuma vez. Aparece Pedro negando o irmão, mas não Jesus. Quando Jesus, ele diz não o conheço, ele está negando ao irmão o conhecimento que ele tem de Jesus. Porque por Jesus valeria a pena morrer, mas não pelo tamanho daquele irmão. Aquele irmão era muito pequeno, aquilo era uma pessoa muito pequena e insignificante para Pedro colocar a vida dele em risco. Agora, pelo ministério dá para morrer. Então tem gente aqui morrendo pelo ministério, mas não morre pela relação. O ministério pode estar te matando, mas quem tinha que estar te matando é a relação, não o ministério. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque às vezes você acha que não está negando Jesus, porque Jesus mesmo você não está negando. Afinal de contas, você está morrendo por Jesus. Mas ele não pediu para a gente morrer por ele, ele pediu para a gente morrer pelo irmão. Então, por isso que a conversa de Jesus é restauradora. Ele fala assim, você me ama?
Amo. Então ame e cuida do seu irmão. Cuida das suas relações. Então Jesus não está pedindo devoção ministerial. Jesus está pedindo espiritualidade. Que a gente tenha o mesmo espírito. Concluindo, então, a igreja é uma pessoa. A igreja não é uma organização. Para a gente entender a espiritualidade da igreja, nós temos que ser resgatados no entendimento que nós estamos falando de uma pessoa. Amados, nós somos cuidadores e membros e ministros de uma pessoa. Não é de uma instituição. A igreja é uma pessoa. É o corpo de Cristo, que tem uma mente. E o grande desafio nosso, como povo, ministros dessa igreja, é trabalhar a mente dessa igreja, e não o comportamento. Para que na mente da igreja ela tenha a mente de Cristo, para que ao final ela seja a representante de Cristo, não ocupada em salvar a si própria. Então a última coisa que nós tínhamos que estar fazendo aqui é salvando o ministério. Preocupado em salvar a igreja. Esquenta não, o salvador da igreja é Cristo. Ele vai apresentá-la. O nosso trabalho aqui é usar a palavra que Deus nos deu para destruir na cabeça das pessoas as fortalezas espirituais, que são sofismas, de modo que, uma vez cumprida a nossa própria obediência, nós possamos trazer todo entendimento cativo da mente de Cristo, para que no final, essa igreja, como pessoa, tenha a mente de Cristo, e é Cristo em nós a esperança de que o mundo veja a glória. E o Pedro é o cara que representa o nível de dificuldade que a gente vai enfrentar, porque ele era muito agarrado. A visão dele de espiritualidade era institucionalizada, era judaizante. E agora eu quero te falar o tanto que isso é grave. Pedro estava arrebatado, amado, então nem arrebatamento espiritual. Por isso que não adianta, não interessa se a igreja é tradicional ou ultrapentecostal. O trem está mais profundo. Nós não vamos tratar isso com o nosso espiritualismo. Nós não vamos tratar isso com uma catarse. Nós não vamos tratar isso num modelo. Porque Pedro era de um modelo pragmático. E lá um dia, no terraço, tomado pelo Espírito Santo, ele foi para um modelo ultrapentecostal. Então ele saiu de um modelo ultra-tradicional, conservador. E naquela tarde, esperando o almoço, como nós estamos aqui, ele entrou em arrebatamento espiritual. Esse cara está fora, mano. Ele está fora do corpo. É só o espírito dele e Deus. Pra você entender aonde esse anzol engarranchou. E Deus em pessoa vem conversar com ele. Mandou um representante, não. E Deus está tentando explicar para ele num flanelógrafo. Deus pegou um menino, falou assim: escuta, deixa eu te apresentar aqui, pra você não ter dúvida, eu vou fazer um audiovisual com você aqui. Porque menina é desse jeito, você entender tem que usar figura. Então eu vou usar uma figura para você. Está vendo esse lençol? Questão de bicho dentro. Deus, quero que você come. Agora presta atenção, amado. Pedro conseguiu produzir em 2 palavras o maior sofisma teológico já produzido pela humanidade. Então você não precisa de muita teologia para ser sofismático nem herético. Com 2 palavras nós podemos produzir uma grande heresia. Porque Pedro disse assim: não, Senhor. Entendeu, irmão? Se é não, não pode ser Senhor. Se é Senhor, não pode ser não. Como é que Pedro conseguiu combinar isso na mesma frase? Um homem de Deus. Aí você está achando que o cara é mal entendido? Essa cena se repetiu 3 vezes. E nem que fosse por esforço pós-traumático, o Pedro não poderia ter mantido esse diálogo
3 vezes. Porque ele já tinha negado 3 vezes, ele já tinha sido interrogado 3 vezes, e agora de novo ele estava conversando com Deus e estava indo para a 3ª vez. Não é possível, amados. Pedro já tinha que ter entendido que uma conversa com Deus, quando vai para a 3ª vez, vai dar ruim. Eu falei, gente, não é Deus que não está entendendo, sou eu. Mas não, ele insistiu. E você acha que ele ficou curado com essa conversa? Não, amado. Ele chegou lá na casa do Cornélio, e falou assim, Cornélio, Deus me mandou aqui. E você sabe muito bem que eu, como judeu, não posso entrar na casa de um impuro. Mas como Deus falou para mim nunca mais chamar um impuro de impuro, então eu vou entrar na sua casa. Isso é um pregador, amado, isso é um teólogo. Ele arruma um jeito de ofender teologicamente. Ele arruma um jeito de falar que o endemoniado é o outro. Você acha que acabou? Ele viveu um mico danado, porque no meio da mensagem o Espírito Santo interrompeu a mensagem, baixou onde ele achou que não ia baixar, ele volta para Jerusalém para se explicar, e não para dar uma boa notícia. Para prestar um relatório dizendo que Deus resolveu quebrar a regra. Você acha que o cara está curado? Ele vai ter sérios embates com Paulo, e Paulo vai repreender Pedro, dizendo que ele era uma influência negativa para a igreja, porque era hipócrita. A religião dele estava divorciada da ética. Você é fundador da igreja, irmãos. Agora você imagina o que sobrou para nós. Aonde nós podemos chegar nesse apetite? Até que Pedro finalmente diz, irmãos, Paulo fala umas coisas difíceis de entender. Mentira, entender ele entendeu desde a hora que ele conversou com Jesus. É difícil de aceitar, mas é difícil de entender, mas escuta um homem, porque o que ele está falando tem que ser ouvido. E aí o Pedro vai escrever. E aí quando o Pedro escreve as 2 cartas dele, você fala assim, não é possível que é a mesma pessoa, porque o Espírito precisava afetos, de misericórdia, e abandona as paixões, irmão, vai viver de afeto, profundos afetos, misericórdia, compaixão, que a sua fé evolua para o amor, acrescente a sua fé conhecimento, mas a tudo isso acrescente o amor, porque senão você vai ficar míope, você vai ficar estéril. E aí Pedro termina, uma das cartas que ele diz aqui, ele diz assim, são esses os que tropeçam na palavra. Ele fala, tem gente aí que prega muito bem, mas ele está tropeçando na própria palavra. Vocês, porém, não fazem parte desse povo que fez da pregação, da apologética, sua razão maior de vida. Ele está dizendo, vocês, no entanto, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de materializarem, proclamarem, comunicarem, transmitirem, darem visibilidade às virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês que não eram povo, mas agora são povo. Vocês que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. É disso que agora Pedro vai falar, de misericórdia, amor fraternal, afeição, ser santo como Deus é. Irmãos, muito da nossa teologia, a nossa teologia, ela se ocupou demais de esquadrinhar a divindade e não de conhecer a paternidade. E a gente se dedicou demais a definir Deus nos seus atributos e não nas suas virtudes. E Deus nunca quis ser reconhecido pelos seus atributos. Mas tudo que Deus fez foi para comunicar suas virtudes. Os atributos de Deus são os recursos dos quais Deus dispõe para fazer tudo que Ele fez. Mas a intencionalidade dele não está no atributo. A intencionalidade dele está na virtude. A vontade de Deus emana das suas virtudes. Então, Deus não é orientado
pela magnitude dos seus atributos. Deus é orientado pela consistência das suas virtudes. É nas virtudes de Deus que nós podemos conhecer Deus como Ele de fato é. E se a gente tentar esquadrinhar Deus nos seus atributos, a gente pode se confundir. E é aí que a gente está se confundindo. E é isso que está justificando nossas divisões. Nossas divisões estão se justificando nos atributos divinos e, consequentemente, nos nossos atributos ministeriais. Mas os atributos são ferramentas. E se não houver virtude, os atributos são prejudiciais. Por isso que vou falar uma coisa aqui, recebe isso com calma. Por isso que os atributos de Deus são limitados pelas suas virtudes. Quais são os atributos de Deus? Alguém lembra aqui quais são os 3 atributos de Deus? Onipotência, onisciência e onipresença. E a gente fica aí tentando fazer teologia em cima disso, nós vamos ficar loucos da cabeça, porque isso vai nos confundir. Porque a gente pensa, bom, Deus é onipotente, Deus é onipresente e Deus é onisciente. E aí a gente monta uma liturgia para que Deus esteja totalmente ciente daquilo que nós entendemos, que Ele, apesar de ser onisciente, parece que não está tão ciente, mas nós vamos ajudar Ele, e Ele estando ciente daquilo que Ele deveria ser ciente, Ele vai estar mais presente onde Ele deveria estar de fato presente, porque parece que Deus, sendo onisciente, não está tão presente onde Ele deveria ser onipresente. E se Deus, finalmente, sendo onisciente com a nossa ajuda, se tornar mais presente onde a gente gostaria que Ele estivesse, porque é nós que trazemos a presença dEle, estando presente, Ele vai liberar toda a onipotência dEle para realmente fazer aquilo que nós precisamos que Ele faça. Então, eu quero te falar uma coisa, vamos ficar loucos da cabeça. Porque Deus nos confunde com os seus atributos. Ou então Ele está de ironia. Porque se Ele é onisciente, onde cabe a pergunta, no primeiro encontro com Adão, depois que ele pecou, perguntar: onde estás? O que um Deus onisciente está perguntando: onde estás? Ele está de piada. Isso é uma piada, ou é uma ironia. E aí, ironia em Deus não cabe. Se Deus é onisciente, o que Ele está perguntando? Quem irá por mim? Ele já não sabe? Se Ele é onipresente, por que o filho que mais o conhecia, se Ele é onipresente, por que o filho que mais o conhecia diz: Deus, por que me desamparaste? Então, deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao seu coração. Deus é onipotente. É onipotente? É, Ele pode fazer qualquer coisa. Mas Deus não podia curar Paulo. E o que impediu Deus de curar Paulo quando Ele pediu? Suas virtudes. Quando Jesus ora para Deus e fala assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O próprio Jesus sabia que estava falando de uma coisa que Deus, o Pai dele, sendo onipotente, não podia fazer. Então a gente precisa se libertar dessa coisa de ficar tentando conhecer Deus pelos seus atributos, porque senão nós vamos ficar loucos da cabeça. Porque nós vamos pedir coisas para Deus que Ele não pode fazer. E sabe por quê? Porque Ele está limitado pelas suas virtudes. Porque como Deus Ele podia fazer, mas como Pai Ele não podia fazer. Como Deus Ele podia curar Paulo, mas como Pai Ele não podia curar Paulo. Porque senão Paulo não se transformaria na pessoa que Ele queria que Paulo se transformasse. E Ele falou: Paulo, não é o meu atributo, são minhas virtudes te bastam. Nem todo o poder de Deus seria suficiente. E não é nos seus atributos que Ele vai ser conhecido. Agora nós estamos numa reunião de teólogos aqui, pregadores. Quais são as virtudes de Deus? Se Deus tem 3 atributos, então quais são as 3 virtudes de Deus? Amor,
graça e comunhão. Porque é o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Amém, amado? Então nós somos ministros das virtudes e não dos atributos. Nós não estamos aqui para produzir uma igreja poderosa. Nós estamos aqui para gerar uma igreja virtuosa. E o nosso problema hoje é que do jeito que as pessoas estão entendendo formação de liderança, do jeito que os jovens estão sendo estimulados a se tornarem eruditos, catedráticos, nós temos hoje líderes que conseguem citar a Bíblia melhor do que Calvino, mas não são virtuosos, são cheios de vaidade, orgulho, arrogância e divisão no coração. Ficam ressentidos por qualquer coisa, guardam raiz de amargura quando não são reconhecidos. A igreja não é a comunidade poderosa da cidade, a igreja é a comunidade virtuosa da cidade. E a virtude é trabalhada na comunhão. Então nós estamos aqui para falar de plenitude, então falar uma coisa, mas a plenitude de Deus vai até na comunhão, não para na graça. Se fundamenta no amor, se revela na graça, mas se completa na comunhão. A obra do Espírito Santo é a comunhão dos irmãos. O nosso esforço tinha que estar muito mais na preservação da unidade do que qualquer outra coisa no nosso ministério. E, no entanto, a gente faz tudo no ministério e que com o que sobra, nós investimos nas relações. Sendo que nós tínhamos que priorizar uma consciência de unidade e com o tempo que sobra, nós fazemos alguma coisa só para mostrar que nós sabemos fazer. Primeiro a mesa, depois o serviço. Glória a Deus, amados. Porque nós não estamos... A igreja brasileira hoje é a igreja mais forte do que ela jamais foi. E nunca foi tão desprovida de virtude. A forma inflamada como nós defendemos nossos discursos contra os outros é inaceitável. Nós não usamos as nossas ideias em favor, nós usamos as nossas ideias contra, para provar quem tem razão. E não para produzir conhecimento. Uma teologia desprovida de misericórdia, uma cátedra desprovida de compaixão. Estamos produzindo uma liderança jovem, soberba, vaidosa, melindrosa e nada proativa, porque toda vez que enfrenta uma grande barreira, prefere os seus brinquedos. Prefere voltar para casa e lidar com aquilo que controla. Não sabe enfrentar o ambiente hostil das diferenças. Prefere se divertir com os iguais. Amém, irmãos? Então tem o nosso desafio de plenitude. A igreja da plenitude é a pessoa da comunhão. Se essa igreja não for formada numa consciência de comunhão, nós não estamos alcançando plenitude, nós estamos ocupando a terra, mas não estamos enchendo a terra com a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Por isso, antes do almoço, a gente quer compartilhar a ceia juntos. Nós vamos partir o pão uns com os outros. Vamos lembrar o nosso desafio de que a plenitude de Deus está na comunhão dos irmãos. Gerados em amor, revelados em graça, amadurecidos em comunhão. Nós não seremos a igreja da plenitude se nós não tivermos disposição para a comunhão e principalmente a comunhão com os diferentes. Amém? Vamos fazer isso, vamos dar graças pelo pão e depois cada um pode pegar um pedaço de pão, sair da sua mesa aí rapidamente e compartilhar com alguém. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui. Ó Deus, ajuda-nos nesse esforço. A gente crê que há um só Deus e Pai, um só Espírito. Sermos movidos de um só coração. Sabemos lidar com as nossas diferenças. Deixar de sermos meninos, ó Pai, no entendimento, mas sermos plenos no Espírito. Nós somos ministros das Tuas virtudes. O Senhor compartilhou conosco, ó Pai. O Senhor repartiu entre nós expressões, aspectos dos Teus atributos.
Nós sabemos alguma coisa, podemos alguma coisa e estamos em alguns lugares. A gente partilha dos teus atributos, mas são as tuas virtudes. As tuas virtudes estão aqui para orientar os atributos e para pôr limites neles, Pai. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Pelo sangue do Cordeiro, Pai. Amém. Quando o diabo prometeu que a gente comeria daquele fruto e seria igual a Deus, ele estava falando das virtudes ou dos atributos? Então, cuidado, você não está comendo uma comida envenenada, que está fazendo você pensar que nós vamos tornar como Deus nos seus atributos e não nas suas virtudes. Porque o fruto do Espírito não é onipresença, onipotência, nem onisciência. O fruto do Espírito é amor, bondade, compaixão, misericórdia, benignidade, longanimidade, mansidão, temperança. Amém, amados? Contra essas coisas não há regra. Aleluia. Pode sair do seu lugar e repartir o pão com alguém aí.